boa noite. Que responsabilidade encerrar o ano nessa casa aqui que acolhe a gente tão bem, coração tão aberto, tão grande, e falar nada mais, nada menos que o do Mestre Jesus. Né? Olha só que responsabilidade, viu? Confesso que não é fácil, viu? Não é fácil. Eu falo que não é fácil falar de Jesus, porque nós não temos ainda conhecimento suficiente para falar do nosso Mestre. Mas, por outro lado, em contrapartida, eu falo que é muito fácil. A gente pode resumir, falar do nosso Mestre em apenas uma frase, que ele é o caminho, a verdade e a vida. Isso já nos basta. Isso já nos basta, né? Porque nós demoraremos um pouco ainda para adquirirmos todo o poder, todo o entendimento para falar do nosso Mestre Jesus. Como eu coloquei nessa primeira frase aqui, um espírito muito além do tempo e da nossa compreensão. Então precisaremos de muito tempo, muitas encarnações, para conseguirmos, talvez, parafraseando o nosso Mestre, falar um grãozinho de mostarda dele, né? Do poder grandioso desse Mestre Jesus. Para falar de Jesus, irmãos, nós não podemos deixar escapar nossa irmã até falou de Maria Santíssima, né? Olha que responsabilidade dessa mulher, né, em receber o nosso Mestre Jesus. Enfim, mas vamos falar de Jesus por enquanto, que, como ela disse, vamos só começar esse ano, e do ano que vem a gente fala mais de Jesus. Falaremos de Maria, falaremos de José, que, falando em José, né, o José não é muito falado nas escrituras evangélicas, nem nos livros, enfim, de todas as vertentes religiosas, mas, segundo Emmanuel, um espírito muito evoluído, tamanha sua simplicidade que ele não fazia questão de aparecer, mas que ele foi muito importante para a criação do então criança, né, jovem e adolescente Jesus. Então, por isso que a gente não tem muita coisa sobre José, mas sobre Jesus passaremos o resto da vida falando e ainda falaremos muito pouco. Gente, eu quero começar a nossa reflexão da noite com essa pergunta, mas não preciso responder agora, viu? Quem matou Jesus? No final, vocês vão pensando aí que no final eu vou perguntar para alguém, hein? Vamos ver o que alguém acha que quem matou o nosso Mestre Jesus. Eu já sei, mas não vou contar agora não. Jesus, muito antes da própria Terra. Vamos fazer aqui uma linha do tempo do nosso Mestre Jesus? Imaginemos a Terra com apenas 5 bilhões de anos, só 5 bilhões de anos. Lá já estava Jesus, puro, espírito puro, né? E os espíritos puros têm uma vantagem muito grande sobre nós. Eles, quando fazem uma reunião, é para decidir. Porque eles batem o martelo, está pronto. Né? Decidiram que a nebulosa ia explodir lá, estourar e ir nascer a Terra. E Jesus estava lá para participar dessa formação do nosso planeta, como um, né, dos espíritos puros, e nada mais, nada menos que escolhido para ser o governador do nosso planeta, do nosso orbe. Olha que maravilha. Olha o tamanho desse espírito. Olha aqui, né, a grandeza, a pureza desse espírito. E a segunda vez que esses mesmos espíritos se reuniram novamente, a Terra já foi formada, já decidiram tudo, o que ia ter aqui, os animais, as plantas, o tipo de ar, a água, os espíritos que viriam para cá, decidiram tudo antes, nessa única reunião. Olha que coisa importante, né? Vamos chegar lá um dia. A outra reunião também importante desses mesmos espíritos foi para programar a vinda do nosso Mestre Jesus para cá. Então, olha só. E nós, né, aqui no nosso dia a dia, a gente faz uma reunião hoje, vamos falar sobre o condomínio, não deu certo, como é que é para a semana que vem, né? E assim a gente passa a vida inteira enrolando e não decide nada. A nossa imperfeição não permite ainda, né? Mas os espíritos puros não. Vamos criar a Terra, vamos. Tudo isso com a anuência de Deus, lógico, né? Deus é sempre foi e sempre será o máximo de poder, de bondade, de perfeição. Então tudo que vem de Deus está perfeito. Até nós, com a nossa imperfeição momentânea, né? Só que olha só, gente, Jesus não veio simplesmente, bater o martelo, vamos anunciar, Jesus vai nascer em tal lugar assim, Maria vai ser mãe, José vai ser o pai, o anjo Gabriel vai anunciar. Não foi bem assim, né? Antes de Jesus vir, teve toda uma preparação, preparar ali o terreno. Jesus mandou vários enviados, vários missionários aqui para a Terra,
para trazer partes da Boa Nova, né? Um pedacinho aqui, um pedacinho ali, de acordo com a localidade. E aí eu trouxe para a gente aqui esses 5, apenas esses 5 por enquanto. Aqui está a fonte, nós temos aqui, né, Caminho da Luz, Paulo Estevão e a Gênese de Kardec. Moisés foi um legislador do povo hebreu, todos nós sabemos que foi muito importante a aparição e as leis criadas por Moisés, porque naquela época não dava para a gente ter, não tínhamos o entendimento que temos hoje, né? Então a lei mosaica foi muito importante. Da questão, por exemplo, do rigor que ele teve que ter, né? Porque o povo era muito bruto, muito ignorante, né, em todos os sentidos. Então realmente foi muito importante. E nós tivemos também na Índia o Buda, também muito importante. Aí a gente fica pensando, gente, hoje nós temos a doutrina budista, né? As pessoas não conseguem fazer uma ligação com o Cristo, né? Não, tanto o budismo quanto as outras religiões que nós temos aqui. Imaginarmos que Jesus, como governador do planeta, enviou essas pessoas, esses espíritos, estou íntimo deles, né? Pessoas, né? Com que intimidade? Esses espíritos super evoluídos para trazer essa mensagem. Todas as mensagens que foram trazidas para cá por Moisés ainda são importantes. Se a gente pegar o Velho Testamento, a gente sabe que foi necessário. As mensagens de Buda, quanta importância tem, quanto budista nós temos fazendo mais do que nós cristãos, né? Fazendo caridade, ajudando as pessoas, sem ser cristão. Porque os ensinamentos budistas são maravilhosos também, né? Onde o íntimo, o interior é que é importante a pessoa renovar e crescer. O mestre já falava isso. Antes mesmo dele vir, ele enviou as pessoas. Confúcio, na China também temos várias mensagens maravilhosas de Confúcio. O Zoroastro, né, na Pérsia, tem esse outro nome também de Zaratustra, nome um pouco diferente, mas também é conhecido por esse nome. E também nós temos mais comum aqui Krishna, né? Krishna, Buda e Moisés são mais conhecidos por nós aqui no Brasil, né? Mas enfim, tudo isso preparando para a vinda do nosso Mestre Jesus. Olha o tamanho da importância, mas ainda não satisfeitos, porque nós somos difíceis, nós somos seres, né, muito renitentes no mal ainda, a gente sabe que Deus é perfeito, que é maravilhoso, mas nós insistimos em fazer coisa errada. Mas também somos perdoados, e estamos no começo, né? Somos crianças, somos no máximo pré-adolescentes, né? Ainda nessa seara do Mestre. Mas chega-se uma época que o próprio Jesus tem que me falar, eu vou porque agora é minha vez, né? A Terra já está um pouco mais preparada, agora eu consigo. E sabe que conseguiu mesmo realmente passar a mensagem dele? 2025 anos atrás? Será? Eu acho que sim, né? Pelo menos nós estamos aqui, não é à toa. Surpresas para o final. A trajetória dessa programação para o nosso Mestre Jesus vir até aqui. Aqui eu tenho a figura do anjo Gabriel, trazendo a notícia maravilhosa para Maria, né? Maria, nessa época, tem alguns livros que era uma mocinha, uma menina, 15 para 16 anos no máximo. A princípio, ela assustou muito com essa aparição, mas o espírito tão maravilhoso, tão grande como Maria, foi como se fosse um triz. Ela já recobrou ali a consciência, né? E já se colocou à disposição para ser a mãe do nosso Mestre Jesus, do Messias, do Cristo. Não, imagina só uma criança de 16 anos, 15, 16 anos nessa época, numa terra difícil, né, rude na época. Hoje, será que a gente tem alguém desse nível, dessa competência de Maria? A Santíssima? Acho que não, né? Nessa época que chegou e passou. Aí está que o anjo Gabriel anuncia, então, essa vida do Mestre Jesus, está lá em Lucas 1,38. Eu comentei sobre José. José, um espírito também de muita evolução, mas muito pouco falado. Mas ele foi muito importante na formação de Jesus. Principalmente quando Jesus, aos 12 anos, quis ir para o templo para poder ver, porque ele cumpria à risca todos os mandamentos, né, que tinha de um judeu. Ele tinha que ir, fazer todas as coisas. Mas ele quis ir para o templo e sua mãe, como toda mãe preocupada, sabia que o mestre tinha todo aquele poder, né, enfim, não o poder humano, mas o poder de Deus.
sendo um filho amado, quis indagá-lo, né? Que ele tinha que. Aí ele, mãe, o senhor já sabe dos meus poderes, já sabe da minha situação, sabe por que eu estou aqui? Eu sou filho, eu vim aqui para representar Deus. E todo aquele argumento de uma criança de 12 anos, para com a mãe, que entendia perfeitamente. Nessa hora, Jesus, com toda a sua sapiência, sua sabedoria infinita, abdicou de ir para o templo e passou até o início do seu apostolado trabalhando com seu pai José na sua carpintaria. Então foi muito importante esse momento do pai José, até arrepio falando isso, para a formação desse homem Jesus. Porque, na verdade, ele ia para o templo, ele saía pregando para os autores da lei, para os anciãos. Ele sabia de tudo. Ele estava aqui muito antes deles. Então, por isso que a gente tem muito pouco sobre José. Ele passou meio que confinado, né, ali, trabalhando fisicamente, mostrando esse outro lado para Jesus, para Cristo. Não era, né, que ele precisava ser uma pessoa como outra qualquer. Por isso que nós não temos uma lacuna muito grande de 12 até os 30 anos de Jesus. A gente tem ali o que ele fez em 3 anos, ora, 2000 anos, nós ainda estamos com Jesus na nossa mente, com Jesus no nosso coração. Olha o tamanho da importância desses 3 anos. Esse período ficou uma lacuna que José ficou encarregado de cuidar do nosso mestre. Jesus, com toda a sua beleza moral, a sua beleza intelectual, espiritual, tudo de maravilhoso, como diz algumas vertentes religiosas, ali está ao lado de Deus o tempo inteiro, Deus e ele é um só, poderia ter escolhido nascer em qualquer lugar do planeta, né? Em berço rico, em berço esplêndido, um local, né, maravilhoso. Onde ele foi escolher para nascer? Aquela terra difícil, árida, um povo sofrido, né? Então, assim, em um local totalmente ermo, porque Belém, nessa época, estava tomada de pessoas. Não havia lugares, não havia nenhum lugar para Maria dar a luz ali em uma casa comum. Aí foi que uma pessoa emprestou, né, um estábulo para eles se recolherem. E interessante também, eu vi uma palestra outro dia, que não importa se realmente Jesus nasceu em 25 de dezembro. Porque realmente não foi, né? A gente sabe que essa época lá é muito frio. As pessoas não iam sair andando a cavalo de burro, né, no deserto, numa época dessa, né? Mas essa data foi escolhida na época pelos romanos, que 500 anos após o desencarne de Jesus, para coincidir com as festas mundanas que tinha na época, né? Então foi coincidência, mas para nós não tem problema. O importante é o nosso mestre. Ainda bem que o homem teve a decência de colocar pelo menos uma data para o nosso mestre. Mas nós, como cristãos, temos que colocá-lo no nosso coração todos os dias. E o Natal que passou agora? O que quer dizer Natal? Atividade, nascimento. E todo dia nasce alguém. Todo dia tem um Natal. Todo dia Jesus nasce no nosso coração. Porque se ele é o governador do nosso planeta. Se tudo que acontece aqui ele sabe. E Deus também sabe. Nós temos que fazer o Natal todo dia no nosso ser, no nosso íntimo. Que é o importante. Natal passou, Ano Novo está aí. Não importa para a gente o dia que Jesus nasceu, se foi 25 de dezembro, se foi antes, se foi depois. O importante é que ele esteve aqui entre nós. E ainda está. Esteve em carne e osso e sangue, mas está em espírito. Mais ainda do que naquela época. Nós somos espíritos, né? Estamos num corpo de carne, mas espiritualmente Jesus está conosco o tempo inteiro. Um pequeno parênteses, antes de continuar aqui. Eu tenho 100% de convicção que... Posso estar enganado? Posso, mas eu, no meu íntimo, na minha mente, que tenho menos virtudes do que defeitos. Mas uma coisa eu tenho certeza absoluta, como essa luz está a alumiar aqui, né? Vamos chamar assim, bem poético antigo. Que Jesus é o nosso mestre e que Deus existe. E é tudo que há de mais importante. O resto, como o próprio nome diz, é resto. Nós somos ainda inferiores, fomos criados simples e ignorantes, não escolhemos os caminhos, né, ali, os trilhos
o caminho correto, estamos tropeça aqui, tropeça ali, levanta, bate a poeira da polpa e sigamos em frente. O importante é isso, a gente ter certeza do Mestre Jesus e certeza de Deus. Isso eu tenho. Aí os meus defeitos, eu acho que são pequenos, embora sejam muitos. São muitos defeitos pequenos. Porque o maior que tem dentro de mim é a fé em Jesus, a fé em Deus. Acabou. E que não consigo explicar o ser humano, a gente olha para as pessoas, são pessoas diferentes, né? Cada um de nós é diferente, não tem ninguém igual a ninguém, nem gêmeos, univitelinos, espíritos únicos, em processo de evolução. Olha a maravilha que é Deus. Que fábrica é essa que não repete uma pessoa? Não repete. E Ele ama todos nós do mesmo jeito. E esse amor de Deus para conosco permitiu, né, que Jesus viesse aqui. Mas como eu perguntei no início, quem matou Jesus? No final teremos surpresa. Sigamos. Então, ele escolheu nascer num estábulo, numa manjedoura, né? Para mostrar o quê? A simplicidade. Não precisa de dinheiro, não precisa vamos ser hipócritas? Falar que não precisamos do dinheiro hoje aqui na Terra? Não. A gente precisa sim. Tem que trabalhar, tem que comprar casa, comida, remédio, enfim, temos que nos manter, tratar do nosso corpo físico, né? Que suporta o nosso espírito. Nosso espírito precisa desse corpo. Quanto melhor, melhor. Quando ele estiver, como é que eu diria? Quanto melhor, melhor, né? Vamos cuidar do nosso corpo. Fazer ginástica, tomar os medicamentos, tomar água, etc. e tal. Fazer caridade, né? Enfim, tudo que for possível para o nosso crescimento. Mas nós somos espíritos. Mas Jesus veio mostrar que a simplicidade é o que importa, é o que precisa. E nós, enquanto encarnados aqui na Terra, a gente sempre quer muita coisa. A gente quer sempre mais do que a gente precisa para viver. Está errado? Também não está. Com tudo que nós sabemos hoje, através das obras de Kardec, de Chico, de Divaldo, dentre outros, da própria escrita antiga, né? A gente não deve levar o pé da letra, porque era outra história, mas do Novo Testamento para cá, de Jesus para cá. Porque Jesus veio, o que ele disse? Eu não vim, né, sumir com aquela lei de Moisés. Não, eu vim transformar, vim fazer cumprir a lei aqui. Trocando aquele tudo, 10 mandamentos por 2, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Que beleza. Todos os outros estão aqui nesses 2. Jesus é maravilhoso até para sintetizar as coisas, né? Eu gosto muito dele, eu sou muito sintético, mas gosto de sintetizar também. Então, Jesus é o nosso exemplo a ser seguido. Exemplo a ser seguido. E o modelo? O modelo é para copiar, né? Você vai numa copiadora, com a pasta de música, copia essa música para mim. Cópia. Uma cópia. Jesus é para ser copiado. Será que nós estamos copiando Jesus? Será que nós estamos seguindo o exemplo dele? Eu acho que estamos, um pouquinho só, mas estamos, né? Porque olha só, segunda-feira, calor, né? Tantas pessoas aí programando festas, churrascos, viagens, e algumas pessoas aqui, né? Tem mais desencarnado, mas tem muito encarnado também aqui, graças a Deus, aqui para a gente falar de Deus, falar de Jesus. Ele mesmo disse, não tiver 2 pessoas ou mais reunidas lá, eu estarei. Jesus está aqui conosco. Certeza absoluta. Não tem dúvida. Nós escolhemos o melhor caminho, estar aqui, para falarmos do nosso Mestre Jesus. Não sei se vocês repararam, eu estou colocando várias figuras de Jesus, né? Para a gente tentar agradar todo mundo, né? Porque a gente nunca sabe qual que é. Mas também não importa, né? Qual que é a figura de Jesus. Se Jesus fosse negro, japonês, chinês, não importa para nós. Né? Não importa é o espírito, não a casca. Não importa a casca, importa o que está dentro. Né? É o espírito. Aí Jesus veio plantar a semente para nós, da concórdia, do amor, da caridade. Será que tipo de semente nós estamos plantando? Porque Jesus plantou a dele em nosso coração. Plantou em nós. Eis que o semeador saiu a semear. Eu quero convidar e os quando irmãos semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho.
e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. E logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto. Um grão produziu 100, outro 60, e outro 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Por que lhes falas por parábolas? Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Mas a eles não é dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas. Porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis. E vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam. E eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não ouviram. E ouvir o que vós ouvis e não o ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas como não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra. Mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. Que explicação, né? Espírito puro. A gente sabe que desde muito antes da formação do nosso planeta, nosso mestre Jesus já era puro. Daí a importância dele, né, desde a criação da Terra, desde muito antes da criação da Terra, né? Porque a gente sabe que, inclusive, Jesus tem mais alguns orbes que
que ele é governador também, né? Mas não é o caso aqui. Vamos falar da nossa amada terra. Cristo. O que é Cristo? Cristo é um sobrenome, será? Será que é um da Silva, um Batista, um Oliveira, um Martins? A gente sabe muito bem que Cristo é uma denominação de Messias. Para nós aqui, poderoso, né? Ou, enfim, o iluminado, entre outras coisas. Ungido, consagrado, Messias, tem origem no termo grego Christos. Termo grego Christos. Então, na verdade, poderia ser José Cristo, João Cristo, Batista Cristo, né? Então, assim, porque é uma categoria de espírito puro. Cristo é um espírito puro. Por isso que é Jesus Cristo. E aquela, voltando lá no anjo Gabriel, e ele ainda disse, né, para Maria, ele se chamará Jesus Cristo. Olha só, até o nome do bebê ele já passou. E ela, com aquela evolução espiritual sem tamanho, só pôde, né, aceitar. E não aceitar porque foi imposta. Aceitou porque ela era pura, ela era um espírito que acolheu, né, essa importância de ser a mãe do nosso Mestre Jesus. Já coloquei para nós agora um outro Jesus aqui, um outro formato, uma outra aparência de Jesus. Né? E a pergunta aqui, se ele importa para nós essa aparência. Essa aparência aqui de Jesus foi feita por um especialista que, segundo as características do homem daquela região, ele teria mais ou menos essa aparência, por causa do local, né? Mas também isso não importa. Para nós, que eu trouxe várias imagens de Cristo exatamente para isso, para focar na gente o que está por dentro. O que Jesus nos representa, não a forma. Olha só, o nariz típico daquelas pessoas, o cabelo, a barba bem espessa, né, os olhos, realmente parecem aquelas pessoas daquela região, né? Mas pouco importa a aparência do nosso Mestre Jesus. A Caminho da Luz, Emmanuel Chico Xavier descreve Jesus como tendo a aparência típica dos semitas da época, que foi a coincidência com essa descrição que eu peguei de um especialista que fez essa imagem de Cristo. Já o Caminho da Luz, o Emmanuel falou isso para Chico, que ele realmente parecia aquela imagem ter interior ali. A moral de Jesus. Alguém duvida da moral? Da moral, da ética, do comportamento, de tudo que está ligado à ética e à moral, né, de Jesus? Acho que não dá para nem... A gente não tem parâmetros para comparar, né? Os seres humanos, os terráqueos, vamos chamar de terráqueos, né? Fazendo de conta que nós somos todos aqui da Terra, a gente sabe que não é, né? Não somos aqui, mas enfim, vamos fazer de conta que somos. Dá para a gente comparar a nossa moral com a moral de Jesus? A moral, a ética, o comportamento? Ainda não dá, né? Mas olha que beleza, não dá. Mas ele veio para mostrar, ó, gente, eu sou aqui o modelo, eu sou o guia de vocês, eu sou o exemplo a ser seguido. Me copiem. Só faltou falar, pelo amor de Deus, me copiem. Eu estou aqui para mostrar o que vocês têm que fazer, gente. A gente está copiando Jesus, será? Nós estamos seguindo? Parece, é repetitivo, é de propósito. Toda hora eu pergunto, será que nós estamos seguindo Jesus? Estamos copiando o modelo dele? É para que isso penetre no nosso interior, no nosso mais profundo âmago. E quem está mais perto que eu, né? Está servindo mais para mim. E ainda mais que esse ouvido aqui tampado, parece que está entrando mais ainda aqui, né? Está ressoando aqui esse ouvido aqui, tudo para mim. Ó, Sérgio, cuidado aí, que você está falando para você. Não é para os irmãos que estão te ouvindo, não. Eles podem achar que está começando fiado, mas é para você isso aí. Siga Jesus, copie Jesus. Eu não dou conta ainda, faço o máximo que eu posso. Provavelmente o máximo que eu esteja fazendo ainda é muito pouco. Mas eu já estou fazendo alguma coisa. As duas coisas que eu falei das virtudes, essas eu bato o pé. Acredito em Jesus e em Deus, acabou. Então, as outras coisas eu vou conseguir com o tempo. Né? E muito trabalho. Quanto mais trabalho a gente tem, mais pecado a gente paga, não é mesmo? Então vamos trabalhar, né? A moral de Jesus é incomparável. A gente não dá para comparar com a nossa. Não dá para comparar, mas a gente precisa comparar. Para quê? Para que façamos as melhores escolhas. Nossa, eu sou tão baixo. O cara me fechou no trânsito, quase que eu xinguei. Não, eu não xinguei porque eu já sou espírita, né? Sou cristão. Eu engoli seco e não xinguei. Mas Jesus, será que Jesus ia pelo menos pensar isso? Nem passava pela cabeça dele. Provavelmente. Uma corrida de biga lá, né? Um tombou na outra, pisou no pé dele, ele nem ia
né? Não tinha carro naquela época, não tinha Bíblia, né? Então, é incomparável, mas a gente precisa comparar, porque nós vivemos de comparação, nós não temos ainda condição, né, de entendimento psíquico para entender Jesus, quanto mais Deus, né? A moral de Jesus é típica dos espíritos superiores. E que tem mais espírito, né? A gente está falando de Jesus, mas aí que já é outra imagem de Jesus, ó, cuidando ali das ovelhas, né? Porque Jesus, ele trabalhava com seu pai José, né, na carpintaria, cuidava dos bichos, todas as atividades corriqueiras de um jovem, ele participou. O seu pai foi importante nisso, né, para moldar, né, aquele homem que aos 30 anos começou a sua pregação. O sermão, qual que é o sermão? Que é o Sermão do Monte. Eu trouxe essa frase, não precisava, mas eu trouxe. Se a gente excluir todos os livros sagrados, a Bíblia, os livros de Kardec, tudo, e deixar só o Sermão da Montanha, se a gente conseguir seguir ali à risca, não precisava mais. Alguém discorda? Está tudo ali, gente. E nós, na nossa pequenez, olha a quantidade de livro que o Chico escreveu, que o Divaldo, que tem outros escrevendo. A própria Bíblia, né? Tudo bem que ela foi muito modificada de 500 anos para cá, foi muito modificada. Não é mais a primeira que foi escrita, enfim, mas não importa. Olha a quantidade de material, de ferramenta que a gente tem, e só o Sermão do Monte bastava para a gente. Não precisa mais que isso. Né? É mais fácil de decorar, mais fácil de aprender, mais fácil de introjetar. Mas a gente, como espíritos ainda em evolução, a gente sempre tropeça nesse caminho. É o reino dos céus. Vamos ver mais um videozinho. Esse é mais curto. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Esse sermão, qual dos ensinamentos ensinados pelo mestre, ou ensinamentos ensinados, por favor, né? Pelo mestre, nós já praticamos. Qual desses que ele trouxe do Sermão do Monte? Será que a gente já sabe, já pratica algum? Não precisa falar, gente. É só pensar, né? Porque eu também não dou conta de responder ainda não, viu? Qual que eu já estou praticando? Será qual? Qual, Darli, que você está praticando? Poucos. Um pouquinho de cada um? Já está no começo. O importante é um pouquinho de cada um. A gente não dá conta de tudo de uma vez. Nós não temos condição ainda espiritual para fazer tudo. Não adianta a gente querer... Que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, alguém tem dúvida? Nós cristãos não temos, né? Não podemos ter. Pelo menos não podemos ter.
O budista pensa em outro, né? O evangélico tem a sua denominação, nossos irmãos católicos. Mas nós cristãos, no geral, não podemos ter dúvida que Jesus é o caminho, a verdade e a vida para a gente. Ninguém vai ao Pai senão através dele, senão através dos ensinamentos dele. Então, Jesus pequenininho andou pelos caminhos lá em Nazaré. Por não ter paradeiro, seu pai o carpinteiro, querido São José. A sua mãe Maria rezava todo dia ao Pai onipotente. Pra sua alegria, o menino crescia, alegre, tão contente. Pra sua alegria, o menino crescia, alegre, tão contente. As flores e as florestas também faziam festa onde Jesus passava. O verde das campinas, os montes e as colinas também se alegravam. Os rios e as cachoeiras mudavam em tal maneira aos passos de Jesus. No céu todas as estrelas, o mar e as pedreiras brilhavam como luz. No céu todas as estrelas, o mar e as pedreiras brilhavam como luz. O tempo foi passando, meu bom Jesus pregando a paz e o amor, curando os paralíticos, os cegos e os aflitos, a morte e o temor. Muitos não compreenderam que o amor verdadeiro é igual ao seu. Foi crucificado pelos nossos pecados, meu bom Jesus morreu. Foi crucificado pelos nossos pecados, meu bom Jesus morreu. Meus irmãos, primeiro eu peço perdão por ter avançado um pouquinho o tempo, mas esse tema, a gente fala 2 horas assim, sem perceber. A pergunta que eu fiz no início, quem matou Jesus, se perguntarem para algumas pessoas, vão falar que foi o diabo, outros vão falar que foi os judeus, né? Enfim, dependendo do lugar que você pergunta, cada um tem uma resposta. Mas a resposta que eu dou para a gente, para nós, que eu trago comigo no meu interior, é que ninguém matou Jesus. Jesus se entregou na cruz por nós, por amor a nós, para trazer para a gente a mensagem que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E mais importante que isso, se Jesus não tivesse
tido seu corpo físico morto na cruz, e ele ressuscitado depois disso, como que a gente deveria provar da vida após a morte? O que trouxe esse legado deixado por Jesus há 2025 anos atrás foi por causa da ressurreição, não foi por causa da morte. Analisem para vocês verem, reflitam internamente. Se Jesus não tivesse ressuscitado, que graça, ou de onde a gente ia tirar que existe vida após a morte? Claro que veio o Consolador, prometido por Jesus, que trouxe para a gente algumas informações, algumas mensagens. Mas a maior prova, nós estamos seguindo Jesus até hoje, foi porque ele ressuscitou. Essa é a grande deixa da vida de Jesus para nós. Porque se ele tivesse sido absolvido, não tivesse acontecido nada, tivesse morrido de velhice, que legado ele teria deixado? Ele teria deixado as curas, tudo isso, mas já teria se perdido no tempo. Porque nós esquecemos fácil as coisas. Mas essa ressuscitação dele não. Está no nosso íntimo, no nosso espírito. O que marcou para a gente foi isso. Então Jesus ninguém matou Jesus. Tudo estava programado. Segundo o amor maior, as bênçãos infinitas do nosso Deus, Criador de tudo que existe no universo. Que Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Até a próxima, se Deus quiser. Desejo a todos um feliz ano novo. Que nós possamos, no ano que vem, continuar trilhando esse caminho que Jesus trouxe para a gente. E lembrar, tiremos Jesus da cruz, tiremos Jesus do sofrimento, lembremos Jesus com amor, com carinho, com caridade, com cura, com benevolência. Caridade, né? Fora da caridade não há salvação. Boa noite a todos. Obrigado.